Oi meninas, boa tarde. Boa tarde novamente, né? Então vamos hoje para a nossa segunda parte da aula dessa sexta-feira. Após esse pedacinho que a gente viu com a doutora Eva, e ela explicou com toda a propriedade e o conhecimento de uma advogada sobre a Constituição e até mesmo alguns direitos e algumas mudanças, né, que aconteceram em função desse momento que a gente vive, que é a pandemia. Tá? O assunto agora, eu quero falar para vocês um pouco sobre o processo de admissão de um funcionário. Tá? Primeiro que assim, a gente precisa inicialmente, vou criar uma vaga dentro da minha empresa. Há essa necessidade da vaga? Sim, há uma necessidade, uma demanda e foi feito todo o cálculo, eu tenho condições para arcar com esse funcionário. Ok, então perfeito. Após isso, eu vou fazer o processo de captação desse funcionário, que é o processo que o RH faz. Eu posso contratar terceirizados, que são as agências de emprego, posso colocar em LinkedIn, compartilhar em anúncio, de alguma maneira, para captar esse novo funcionário para a minha equipe, né, esse novo colaborador. Hoje se fala muito o termo colaborador, porque quando a gente coloca essa palavra colaborador, traz para a pessoa um sentimento de que ela faz parte da empresa. E isso é o que muitas delas querem, né? Aquele funcionário que veste a camisa e se sente realmente parte da empresa. Né? Isso é um grande diferencial no funcionário, aquele que demonstra que sim, eu faço parte dessa empresa. Isso traz o quê? Que esse sentimento ele diminui o turnover, que é aquele rodízio de funcionários dentro da empresa. Né? Então, quando você tem alguma dedicação a mais, por uma questão de afinidade, por se sentir bem dentro da empresa, o funcionário fica mais tempo e produz mais. Tá? Então, assim, fiz o processo de seleção e agora parto para avaliações, entrevistas, e aí vai de acordo com cada empresa, né? Algumas preferem contratar os terceiros porque já fazem a captação e já fazem o processo de avaliação, é feito por psicólogos, os testes. Tem empresas menores que simplesmente o gerente faz essa tomada de decisão e o processo de seleção final, né, depois do RH, que faz os primeiros testes, as seleções, a análise de currículo. É um processo bastante trabalhoso, porque aí você está escolhendo alguém, né, definindo o futuro de alguém. É uma decisão muito importante, né? Não só o futuro de alguém, mas também o futuro da empresa que você trabalha, colocando essa nova peça ali dentro. Né? E quando você já tem uma coisa composta, é como se você tivesse um quebra-cabeças ali, faltam peças novas, mas assim, as peças elas precisam encaixar e harmonizar com aquilo que já existe, né? Então, por isso é uma decisão muito importante. Mas falando aqui do processo burocrático da admissão dos funcionários, temos aqui alguns documentos que são base para que você consiga ter esse direito ao trabalho, né? E que a empresa faça o vínculo do funcionário, né? Então, após ele ter passado pela fase de eleição, a gente vai para o processo de contratação do funcionário. Esses daqui são os documentos normalmente pedidos, né, os mais pedidos, que é carteira de trabalho, cédula de identidade, RG, título de eleitor, para os candidatos acima de 18 anos. É uma obrigação do nosso país ainda, né, que você tenha o seu título de eleitor regular. Então, para que você seja contratado, é necessário que você faça a regularização do seu título de eleitor. Tá? CPF, né, atestado de saúde, ocupacional. Esse ponto é interessante, que a empresa ela tem essa obrigação de fazer essa verificação da condição de saúde do funcionário. Por quê? Porque caso aconteça alguma coisa lá dentro, você como funcionário, né, nós temos o respaldo de que, olha, aconteceu algo dentro da empresa, eu não tinha isso antes. Ou até o contrário, né? Vale também para a empresa se proteger de que o funcionário tinha tendinite, né? Aquela inflamação nos tendões aqui do pulso. E ele já veio com isso antes. Então eu não posso me responsabilizar, não se configura uma doença do trabalho, essa tendinite dele, porque é pregressa. Tá? E foto, certidão de casamento, nascimento dos filhos. Eu separei aqui para vocês um videozinho curto, só para corroborar um pouco mais com essa minha fala em questão da admissão de funcionários. Vamos lá?
necessários. É importante que o funcionário ele apresente a carteira de trabalho, o exame médico admissional, uma foto 3x4, comprovante de residência, CPF e identidade. Outros documentos que ele deve apresentar é o extrato do PIS ativo. Mas sobre o PIS eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Ele deve apresentar também documentos dos dependentes dele para fins de salário família, que é a certidão de nascimento, cartão de vacinação ou comprovante de frequência escolar para aqueles filhos que já estão em idade escolar. Sobre o exame admissional, é importante ressaltar aqui que esse documento ele é obrigatório. A sua obrigatoriedade está prevista na CLT no artigo 168. Então, mesmo antes de o funcionário ele iniciar o seu trabalho na empresa, ele já deve ser enviado à clínica de medicina do trabalho para que ele faça esse exame admissional. E o objetivo é verificar a saúde dele como está, se ele está apto em sentido físico e mental para poder exercer as suas funções. Os custos desse exame estão sob responsabilidade do empregador, então não cobre do seu funcionário. Além disso, a empresa ela deve elaborar o Programa de Controle de Saúde Ocupacional, cujo objetivo é preservar a saúde do empregado. Falando um pouco sobre os procedimentos na admissão, o primeiro passo e talvez o mais importante é fazer a anotação na carteira de trabalho, onde vai registrar todas as informações aí sobre os dados do empregador, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais de trabalho, e deve ser devolvido em até 48 horas. Sobre a inscrição no PIS, no próprio escritório de contabilidade é possível obter esse número ou gerar um novo, caso seja a primeira vez que o funcionário esteja trabalhando. Eu tenho um tutorial aqui que mostra sobre isso, dá uma olhadinha lá. O terceiro passo é fazer o preenchimento do livro ou da ficha de registro de empregado. Hoje você já pode fazer isso através do sistema folha de pagamento, que já agiliza esse procedimento e não tem mais a necessidade de manter aqueles livros em papel. Depois, faça o contrato de experiência ou contrato de prazo indeterminado. Falando um pouquinho sobre o contrato de experiência, é importante que nas cláusulas do contrato você coloque a identificação da empresa e do empregado, também as informações do cargo, o local onde ele vai exercer as suas funções. Deixe espaço aí também para poder colocar a remuneração do empregado e a duração do contrato de experiência, que pode ser de no máximo 90 dias e dividido em 2 períodos. Então você pode fazer 2 períodos de 30 dias ou 2 períodos de 45, que totalizam 90 dias. Se você for prorrogar o contrato de experiência, é importante que tenha também aí um campo específico para prorrogação. Se for um contrato de prazo indeterminado, você deve identificar também o empregador e o empregado. Informe uma cláusula para a função, sobre a jornada de trabalho do funcionário, que deve ser de até 44 horas semanais, mas daí você pode decidir qual vai ser o horário de trabalho do funcionário. Então é interessante que você coloque isso também no contrato de trabalho. Informe os dados da remuneração, de quanto que o funcionário irá receber, se vai ser, e também se vai ser por mês, por semana, por dia. Informe isso na remuneração. E sobre a rescisão do contrato de trabalho desse funcionário. E deixe aí no contrato de trabalho também um espaço para poder fazer a assinatura do empregador e do empregado. Depois que preencher o contrato de trabalho, você vai preencher também um acordo de prorrogação de horas. Se o funcionário ele for fazer horas extras, né? Porque a duração é de até 8 horas por dia. E não pode passar de 10 horas de trabalho. Então, o funcionário ele pode fazer até 2 horas extras por dia. Por isso, é importante fazer um acordo de prorrogação. Se ele não for trabalhar em algum dia da semana, aí pode fazer também um acordo de compensação de horas, para que ele trabalhe mais em alguns dias com supressão de outros. Preencha também a declaração de imposto de renda, o requerimento do salário família e a declaração de opção do Vale Transporte. Por último, é importante fazer a declaração do CAGED, que deve ser feito no mesmo dia, caso o funcionário esteja recebendo seguro-desemprego, ou até o dia 7 do mês seguinte, sob pena de multa. Então, meninas, esses foram os conhecimentos sobre como contratar um funcionário, né? Lembrando, o aviso ao CAGED, que foi falado no finalzinho, é para você informar sobre pena de multa caso o funcionário esteja recebendo auxílio-desemprego ou algum outro benefício em questão do desemprego anterior dele,
a empresa ela tem que informar para que esse benefício seja, vamos falar, cortado, né, do funcionário, porque ele já não faz mais jus a isso, pois ele agora é empregado. Tá bom? Então, daqui a pouquinho eu libero o próximo conteúdo da aula de hoje, tá? Fiquem atentas. E no final da aula, eu disponibilizo no finalzinho da aula, eu disponibilizo um link que vai ficar para vocês até semana que vem, sobre as perguntas, algumas perguntinhas sobre esse tema mesmo para a gente refletir, tá bom? Até o próximo então. Tchau, tchau.